Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus em 1 Samuel 17, versículo 40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5 pedrinhas. 5 pedrinhas foi o que Davi levou para enfrentar o gigante filisteu. Esse gigante filisteu, chamado Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. E ele estava apavorando e atormentando todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. Porque ele era inimigo do povo de Israel. Esse era o inimigo do povo de Deus. Um gigante de quase 3 metros de altura. E ninguém, até então, se apresentou com coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. Ninguém, até que Davi, que era ainda um jovenzinho, nem era soldado ainda, mas ele havia obedecido o mandato do seu pai de levar alguns queijos para os comandantes do exército de Israel e também para os seus irmãos que estavam ali em batalha. E ele deveria também voltar dando o recado, se os irmãos estavam bem ou não. Por isso que Jessé o mandou ali. Jessé era seu pai. Todavia, quando ele vê aquele gigante humilhando o povo de Deus, ele fica indignado e se dispõe a enfrentar aquele gigante. E o rei Saul, não havendo ninguém com coragem suficiente para enfrentar aquele gigante, aceitou que Davi fosse enfrentá-lo. E diz a palavra de Deus que o rei Saul tentou colocar a armadura sua no próprio Davi, mas aquela armadura não serviu porque ele ainda não tinha tamanho suficiente para envergar uma armadura. E então ele vai com aquele cajado na mão e com aquelas 5 pedrinhas que ele coloca lá no seu embornal, no seu surrão, e vai enfrentar aquele gigante. 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Ele levou 5 pedras. Ele levou 5 pedras. Quem levou 5 pedras? Um homem que foi chamado por Deus para um desafio. Amados irmãos e irmãs, Davi se dispôs a enfrentar o gigante, mesmo contra a vontade dos seus irmãos e até mesmo para a surpresa do próprio rei Saul e de todos que estavam ali. Ali havia muitos homens preparados para a guerra, mas ninguém com coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. E Davi, que nem era membro do exército de Israel, porque não tinha idade suficiente, ele se dispôs a fazer. Por quê? Porque ele tinha uma missão, e essa missão foi dada por Deus para que ele pudesse enfrentar o gigante. A palavra de Deus diz que antes mesmo dele se dispor a enfrentar o gigante, Deus mandou Samuel, o sacerdote, ir até a casa do seu pai para escolher o rei de Israel.
E dentre todos os filhos de Jessé, Davi foi o escolhido e foi ungido rei de Israel, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E Davi, que era o único que estava apacentando as ovelhas e não era nem mesmo candidato a esse título, foi ele o escolhido. Foi ele escolhido. E do mesmo modo, nós podemos observar, ninguém esperava que aquele rapazinho se dispusesse a enfrentar o gigante. Mas ele era um homem escolhido por Deus para essa missão. E foi um homem capacitado por Deus para tal missão. Se nós observarmos bem nessa história, nós podemos ver que a história da nossa vida não é diferente. A história da nossa vida é muito semelhante à de Davi, porque nós estamos enfrentando esse adversário terrível que é o coronavírus. Nós estamos enfrentando também vários problemas na nossa vida. A vida nossa tem sido uma batalha e muitas vezes os gigantes da vida têm nos assombrado, têm nos assustado, têm tentado e intentado contra nós, contra a nossa família, contra o nosso negócio, contra a nossa vida espiritual. Nós sabemos que nós temos um grande adversário, que é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. E nós temos também as outras adversidades. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, que você seja como Davi. Davi era um homem de Deus e foi um homem escolhido por Deus para essa missão. A missão de enfrentar e derrotar o gigante. E Deus está também nos escolhendo e nos capacitando para enfrentarmos os gigantes de todos os dias. Todos os dias nós temos que enfrentar os gigantes. Não apenas desse problema aí, mas de todos os problemas. Eu não sei qual é o teu gigante. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu não sei o que você está enfrentando. Às vezes você está sofrendo um drama familiar, problema financeiro, problema espiritual, está desanimado, está deprimido, está angustiado. Olha como a depressão, a ansiedade tem se tornado gigantes na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que não veio sobre nós uma provação além da nossa força, uma adversidade acima dos nossos limites. E mesmo que tenhamos que passar por adversidades, Deus estará conosco. O que nós temos que passar, outros não passam. Mas se você está passando por essa adversidade, saiba de uma coisa: Deus está permitindo, como permitiu muitas aflições na vida dos outros servos de Deus, como Jó, como José e outros mais. Davi tinha que passar por aquela adversidade, Davi tinha que enfrentar o seu problema, e nós não podemos fugir do problema. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós não temos que fugir do diabo, nós não temos que fugir do problema, nós temos que resistir. A Bíblia fala: seja forte, não desfaleça a sua mão, porque a tua obra terá recompensa. E também a palavra de Deus diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pouca. Resista. Tome as 5 pedras. E a primeira pedra é essa. Mostra que você foi escolhido e capacitado por Deus para vencer o seu gigante, para enfrentar o seu problema. Segunda coisa que nós vamos observar na vida daquele homem que levou consigo 5 pedras para enfrentar o seu inimigo, é que ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando nós observamos a vida de Davi, nós vamos ver que Davi, cujo significado em hebraico é amado, e de acordo com a palavra de Deus, era o homem segundo o coração do Senhor. Davi era um homem segundo o coração do Senhor que fez toda a sua vontade. É verdade que Davi, ele era pecador como todos nós. Se nós observarmos a vida de Davi, Davi cometeu adultério, foi assassino, Davi cometeu muitos erros. Mas se havia uma virtude em Davi, era a sua humildade diante de Deus. Ele não tinha cerimônia nenhuma em se arrepender dos seus pecados, em procurar corrigir a sua vida, como ele diz lá, tanto no Salmo 32 quanto no Salmo 51, e depois que ele recebeu a visita de Natã no seu palácio. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, mas eu quero ter um novo coração. Restitui-me a alegria da tua salvação, disse Davi no Salmo 51. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus.
Sabe quem é que vai vencer esse coronavírus? Sabe quem é que vence todos os problemas? Sabe quem é que vai superar todas as suas adversidades? Não é o fraco, forte, não é o que corre melhor, não é o mais rico, não é o mais poderoso, mas é aquele que tem intimidade com Deus. Você tem tido intimidade com Deus? O próprio salmista Davi vai dizer no Salmo 25, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, a esses Deus dará a conhecer a sua aliança. Sabe por que Davi se dispôs a enfrentar o gigante? Em primeiro lugar, porque, como nós falamos, ele foi chamado por Deus para essa missão. Mas também porque ele conhecia o seu Deus. E a palavra de Deus diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Davi, desde o início da sua vida, ele sempre teve intimidade com Deus. Desde quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, Jessé. Sozinho lá no deserto, ele tinha aquela responsabilidade de cuidar ali das ovelhas do seu pai. Porque se ele não cuidasse, alguma se extraviasse, ou se outra fosse alvo de ladrões, ou até mesmo de animais como leões e ursos e outros mais, ele tinha que dar conta. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Mas foi lá naquele deserto que ele aprendeu a depender de Deus. Só tinha ele e Deus ali. E ele tinha que enfrentar tudo isso aí. E diz a palavra de Deus que ele vai falar para Saul, olha, eu sou pequeno, eu sou jovem ainda, mas eu tenho coragem. Eu vou enfrentar esse gigante porque eu sei quem é o Deus de Israel, quem é o meu Deus. E eu já tive experiência, Deus me deu forças e Deus me fez ali vencedor contra o urso, contra o leão. Eu tirei da boca de um leão uma ovelha que estava se perdendo. Olha o que Deus fez na vida de Davi antes dele enfrentar o gigante. Então ele já tinha experiência com Deus. Sabe quem é que vai vencer essa pandemia, essa adversidade? É quem tem experiência com Deus. Será que você tem experiência com Deus? Ou será que você é apenas uma pessoa que conhece Deus de ouvir falar? Será que você já passou por essa experiência? Porque muitas vezes você fala assim, mas eu já ouvi falar desse Deus. Ele está lá na televisão, eu ponho um copo d'água lá, e não sei o que e tal, ele fez um milagre, fez esse ou outro milagre. Amém. Mas, irmão, você tem que passar por isso. Assim como Davi. Você tem que ter experiência com Deus. E Davi tinha intimidade com Deus. Como é que nós vamos adquirir intimidade com Deus? Com oração, com leitura da palavra, buscando a santificação. Seja uma pessoa que tenha intimidade com Deus. Todos os grandes servos de Deus do passado tiveram intimidade com Deus. Abraão, que venceu inúmeros desafios, ele foi chamado de amigo de Deus. Noé, que venceu um dilúvio, ele andava com Deus e era justo entre os seus contemporâneos. Enoque andou com Deus e muitos outros. E Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Essa é a segunda pedrinha que você tem que colocar aí na sua vida. Tenha uma intimidade com Deus. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos observar que aquele homem que levou consigo 5 pedrinhas, ele também era um homem cheio de fé. E nós precisamos colocar na nossa vida o fundamento da fé. O que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Na tradução corrigida, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isso é fé. Fé é fundamentar a sua vida no Senhor, que é a rocha. Porque quando vier a tempestade, a casa que está edificada sobre a rocha fica intacta. E é isso muitas vezes que falta na vida do povo de Deus. O povo de Deus diz assim, eu acredito. Mas não tem uma fé consistente. Porque se você diz que crê em Deus, até o diabo crê e treme. Tem uma fé consistente. Davi não tinha apenas uma fé de boca, mas ele tinha uma fé de coração, ele tinha uma fé verdadeira. Por isso, ele se dispôs a enfrentar o gigante. Que tipo de fé você tem? Porque você diz que crê em Deus, você diz que vai à igreja, você diz que é crente, mas vem o primeiro coroninha aí, vem o primeiro problema, vem a primeira adversidade e você se esconde, você desiste, você fracassa, você abandona Deus. Que fé é a tua?
É o que acontecia com aquelas pessoas ali. Lá estava o Saul, que era rei, e era um homem de alta estatura, diz a palavra de Deus. Estava ali vários guerreiros preparados, que se diziam fortes, os próprios irmãos de Davi, mas na hora que eles viram aquele gigante, na hora que eles viram aquele homem, o que eles fizeram? Eles desistiram, eles se acovardaram, eles se encheram de grande medo. Fé é sinônimo de coragem. A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem recearei? Ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim não terei medo. Quem disse isso? O próprio Davi. Irmão, olha aí o galo cantando. Você lembra quando o galo cantou? O galo cantou porque Pedro se acovardou diante daquelas pessoas do Sinédrio e negou Jesus. E aí ele lembrou que Jesus o advertira. E muitas vezes nós precisamos ser advertidos, nós precisamos de um aviso. Como é que anda a nossa fé? Será que nós temos medo diante da primeira adversidade que aparece? Davi não teve medo, ele teve coragem, porque ele era um homem de fé. Outra coisa que nós vamos observar ali, fé é uma questão de visão também. Por isso que a palavra de Deus diz: crês e verás a glória de Deus. E o que é fé? Fé é enxergar o que os olhos não veem. O próprio salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz: o Senhor é o meu socorro, que é o Criador dos céus e da terra. Muitas vezes, o homem natural só olha os montes, só olha os problemas, só olha os gigantes. Mas aquele que confia no Senhor vê além do gigante, vê além do monte, vê além do problema. É o que nós vamos observar. É interessante observar que todo mundo tem um gigante na vida. Se você observar essa história de Davi, você vai ver. Qual era o gigante dos filisteus? Era o seu herói de guerra. Eles diziam assim: Golias é o nosso gigante, ele tem quase 3 metros de altura e ele vai nos dar a vitória. Eles confiavam no homem, eles confiavam em Golias. E nós podemos ver, observar isso aí, que muitas vezes muita gente tem esse gigante. Eles olham lá para o empresário, eles olham lá para a mídia, olha para um homem poderoso, olha para um político e diz: esse homem, ele vai solucionar o nosso problema. Esse médico, ele é bom. Esse remédio é tiro e queda. Maldito é o homem que confia no homem. Os filisteus confiavam em Golias, por isso caíram. Qual era o gigante do povo de Israel? Era Golias. Por que era o Golias? Porque todo mundo estava com medo dele. Era o inimigo. E muitas vezes o inimigo parece ser maior do que ele de fato é. Quando nós temos medo, quando nós não temos fé, quando nós nos acovardamos. E era o que estava acontecendo com o exército de Israel. Todo mundo com medo do gigante. E muita gente hoje, mesmo que se diz crente, mesmo que diz que acredita em Deus, diante desses problemas, diante dessas adversidades, está morrendo de medo do gigante, está morrendo de medo da pandemia, morrendo de medo das adversidades. Tinha o gigante do próprio Golias. Quem era o gigante do Golias? Era o seu ego. Ele dizia: eu vou vencer o povo de Israel. Eu sou o grande, eu sou o bom, não há ninguém maior que eu. Não é o que ele dizia? E ele também naufragou, ele também fracassou. Agora, qual era o gigante de Davi? O gigante de Davi era o seu Deus. Por quê? Porque enquanto muita gente estava lá medindo o tamanho do gigante, olha, ele tem 3 metros de altura e vai nos derrotar. Enquanto o próprio Golias dizia: eu tenho quase 3 metros de altura e ninguém me vence. Enquanto os filisteus diziam: o nosso gigante tem quase 3 metros de altura, ele é invencível. Davi não olhava para o tamanho do gigante, mas ele olhava para o tamanho do seu Deus. Ele sabia que Deus era muito maior que o seu gigante. E quando ele olhou para o gigante, ele vai falar:
Esse homem só tem 3 metros de altura. O meu Deus é muito maior. E é assim que você tem que enxergar. O seu gigante não é o filisteu. O seu gigante não é o coronavírus. O seu gigante não é a crise econômica. O seu gigante não é a crise familiar. O seu gigante é o seu Deus. E é Ele que é o Senhor dos exércitos, o Jeová de Sebaote, e veio para te dar a vitória. E é nisso que você tem que confiar. O nosso Deus é o nosso gigante, porque Ele não é apenas um gigante, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não há gigante que não caia diante dEle. Sim, Davi foi um homem que levou as 5 pedrinhas, as 5 pedras, para enfrentar o seu problema. Porque ele era um homem que sempre aprendeu a glorificar a Deus. Sempre aprendeu a honrar a Deus. Seremos vitoriosos? Sem dúvida. Mas ao Senhor pertence a vitória. O que diz lá o profeta Isaías? O cavalo prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Olha a diferença entre o gigante e o Davi. Qual foi? Não foi o tamanho. Não foi o fato do gigante filisteu ser um homem preparado para a guerra e Davi ser um homem inexperiente. Mas sabe o que foi? O gigante falou para Davi: hoje eu vou destruir você. Davi vai dizer: o Senhor dos exércitos vai me dar a vitória. E foi o que aconteceu. E quando Davi derrotou o gigante, ele matou o gigante, ele glorificou o nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes o próprio povo de Deus não tem vitória? Porque confia no seu ego e acha que é ele que deu a vitória. Quantos pastores, quantas pessoas importantes, quando têm sucesso, eles não glorificam o nome do Senhor. Eles dizem: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por isso eles não são vitoriosos. Por isso eles caem. Porque eles não aprenderam a depender de Deus e não aprenderam a glorificar a Deus. Davi sim. Ele vai dizer: Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. O próprio Davi vai dizer: tu és o arrimo da minha sorte. Davi nunca buscou a glória própria, mas ele sempre procurou, através da sua vida, glorificar o nome do Senhor. Por isso ele foi vitorioso. Ponha na sua vida esse fundamento. O fundamento de que só a Deus pertence a glória. Há 3 coisas que Deus não divide com ninguém: o seu reino, o seu poder e a sua glória. Isso está lá na oração do Pai Nosso, na parte final. E finalmente, Davi vai levar 5 pedras para enfrentar o seu gigante. E o último ponto da nossa meditação hoje é esse. Davi foi o homem que levou as 5 pedras para a batalha, porque ele era um homem vencedor. Sim, Davi foi vencedor. Quem foi o vencedor nesse duelo? Diz a palavra de Deus que o gigante intentou contra Davi, mas não teve sucesso. Davi pegou a sua funda e pegou uma daquelas 5 pedrinhas que ele havia levado, e aquela pedra, ao ser lançada contra o gigante, caiu justamente na cabeça do gigante, que caiu por terra. E Davi obteve a vitória. Essa última pedra é a pedra da vitória. Você quer ser vitorioso? Então, faça como Davi. O verdadeiro servo de Deus é aquele que sempre tem a vitória. Por isso que a palavra de Deus diz: bendito é o nosso Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Essa palavra para você. Você quer ser vencedor? Você quer vencer os seus desafios? Você quer vencer os seus gigantes? Então, faça como Davi. Porque se você estiver com essas 5 pedras, a pedra
do chamado de Deus, a pedra daquele que tem intimidade com Deus, a pedra, o fundamento da fé, a pedra que glorifica o nome do Senhor, como um dia Samuel tomou aquela pedra, deitou óleo sobre ela, depois de uma vitória contra os próprios filisteus, disse: até aqui o Senhor me ajudou. E chamou aquele lugar de Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda. Por isso ele glorificou o nome do Senhor. E certamente você terá a vitória. O Senhor Jesus, a pedra angular, vai ser arremetida contra o seu gigante e vai derrotar e derrubar o teu gigante, assim como aconteceu com Davi. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém?